Eu chamo-me Solange Macamo, da Universidade Eduardo Mondlane, do Departamento de Arqueologia e Antropologia. Pretendo apresentar o tema do meu trabalho de investigação, que se intitula Os Lugares Centrais da Tradição Zimbabwe-Kami em Moçambique, no contexto da África Austral. Estes lugares resultam da urbanização, da transformação de grupos relativamente igualitários em grupos socialmente estratificados, politicamente e de forma hierárquica, numa base de um território. Representam a hierarquia dos espaços urbanos como meio final da organização geográfica de um espaço do território na sua componente social, político, administrativa e econômica, incluindo o desenvolvimento das redes de comércio a longa distância. O lugar central existe em oposição à periferia como seu contorno exterior. Isto acontece porque a integração de grupos poderosos no lugar central muitas vezes obriga ao afastamento dos grupos autóctonos para a periferia. As cidades coloniais em Moçambique surgiram desse processo, segundo o antigo ministro da Cultura, Silva Dunduro, que foi citado pela imprensa local em 2020. Apresenta a situação de Moçambique relativamente à tradição Zimbabwe-Kami no contexto da nossa região da África Austral. Começo por fazer uma caracterização da tradição Zimbabwe-Kami. De acordo com o Dr. Webandoro, ele distingue duas fases da tradição Zimbabwe-Kami do ponto de vista arquitetônico e também do ponto de vista cerâmico, que é a fase de Zimbábue, que começa do século III ao século XV, cuja arquitetura são paredes que se levantam de forma livre. E aqui também é preciso reparar que não levam argamassa, ao contrário das construções de alvenaria comuns. E a fase Kami, onde as muralhas elas se encostam a um determinado pedregulho. Normalmente utilizam-se pedregulhos como uma forma de se manterem e constituírem-se em plataforma, para a constituição da plataforma com a sobreposição de pedras. A cerâmica, nos dois casos, é queimada ou grafitada com o gargalo alongado em relação ao bujo, conforme se vê aqui nesta gravura. Portanto, temos o exemplo da decoração geométrica, que é típica desta tradição. E, ao mesmo tempo, importa referir que estes amuralhados circundavam casas de habitação, que é esta que nós vemos aqui, que são feitas de estaca com cobertura de palha e maticadas de daca, que é um material local para cimentar e para pavimentar os soalhos da habitação. Como é que estes lugares centrais surgem? Em Moçambique há evidências arqueológicas na região do Limpopo, numa região onde foram encontradas estações de Massingir, conhecidas pelo nome do distrito, que é Massingir, e nessas estações temos evidências da criação de gado que constituíram a base para a acumulação da riqueza durante o período de transição do primeiro ao segundo milênio AD. No período anterior, a atividade que era priorizada era a agricultura, mas a agricultura, por ser uma atividade de grande risco, por depender da natureza, não possibilitou a acumulação da riqueza, e isso só aconteceu com a atividade da criação de gado. Mas também o gado não foi suficiente, foi também necessário que se realizasse uma outra atividade, que é o comércio a longa distância com o índico. E então isso possibilitou a entrada, o fluxo de produtos exóticos, de bens exóticos, que foram apropriados por uma minoria para sustentar a emergência dos primeiros estados africanos. Os lugares centrais da tradição Zimbabwe-Kami, com origens ainda em debate, mas que se sabe que é a sul do Limpopo, com a primeira capital é Mapungubwe, conforme vemos aqui no mapa, na atual República da África do Sul, mas há novos indícios que indicam que podem ter sido na região a sudoeste do Zimbábue, em Mapela Hill. É uma questão ainda em discussão. Aqui também trago algumas imagens que têm a ver com o comércio, o que é que se transacionava para as práticas de comércio a longa distância. Os bens de prestígio aqui referidos têm a ver, por exemplo, com miçangas e porcelanas.
Quais são as causas, então, do declínio dos primeiros estados? Depois de sabermos como é que surgiram, nós temos um historiador aqui em Moçambique, que infelizmente vamos falar dele no passado, porque já não está aqui entre nós, que é o Dr. Nogueira da Costa. Ele fez um estudo muito importante que tem a ver com o capital mercantil português. Ou seja, ele explica que o capital mercantil português pretendeu controlar diretamente a exploração da mão de obra no interior, através da exploração das minas de ouro do interior, e deixou de operar na esfera de circulação, e que esse impacto, por este capital mercantil se introduzir diretamente na produção, teve um impacto negativo na decadência, no declínio desses estados, porque as comunidades deixaram de praticar as atividades fundamentais da agricultura para passarem a produzir ouro para o comércio, e deixando de lado as atividades produtivas. Então, o outro aspecto a que eu me gostaria de referir tem a ver com aquilo que se chama o estado da arte. Qual é o estado da arte do estudo da tradição Zimbabwe-Kame em Moçambique? No caso de Moçambique, estão em questão vários aspectos que estão relacionados com a língua, e nós achamos que a utilização da língua em Moçambique é muito importante para compreender estas estruturas, e tem sido este o nosso ponto de análise ultimamente. Mas, de um modo geral, na língua Shona, que também é falada em Moçambique e no Zimbábue, estas construções significam casas de pedra, porque elas secundavam as habitações da elite. Há também uma discussão agora de Chiricuri e outros autores que consideram que não pode ser vista essa questão de forma linear, porque a tal pessoa da elite, que faz parte da elite, ela também participava com outras pessoas comuns nas atividades de caça, por exemplo. Não era só uma atividade unicamente destinada àqueles que eram inferiores. Estes Mazimbabwe, como são conhecidos em Shona, são, na verdade, símbolos do poder, e os seus construtores estão ligados às sociedades falantes de língua Shona. Em Maniquene, o termo pode significar entregar na língua local, e isso significa a atividade que desempenhou Maniquene como um local de trocas através de Chibuene, que é uma estação também costeira. Mas em 2014 também foi identificado um outro amuralhado em Ngomene, que juntamente com Maniquene mostram que Moçambique pode ter tido um papel muito importante nestes lugares, na formação destes lugares centrais que têm a ver com a prática do comércio, e que estes amuralhados se posicionaram numa localização estratégica para a prática do comércio a longa distância. Os vários significados em Amarra é curioso, porque dizem na língua local Muranda para designar este amuralhado, que é o cérebro de um rei. No Songo é pela atividade que se pratica, que é carregar pedra, designam Katutamabwe. Seria justo, portanto, que estes aspectos também começassem a interessar nas nossas pesquisas. Os lugares privilegiados é também uma discussão que nós começamos, eu particularmente na minha tese de doutoramento, para designar não só o lugar, ou não apenas a própria construção da elite, mas também o lugar onde esta construção está, porque ela era escolhida de forma estratégica. O outro aspecto que tem a ver com o estado de arte dos Mazimbabwe, como nós chamamos, tem a ver com a questão de quantos é que existem. Infelizmente, este número ainda não é conhecido, mas há muitos esforços nesse sentido. Contabilizam-se até aqui 300, mas podem ser mais, isso só no Zimbábue, mas há várias razões para isso, que é a acessibilidade do local. Como sabemos, estão em locais bastante elevados, em regiões montanhosas, mas também há questões políticas do passado que impediram que esse registro se fizesse, dado que o reconhecimento dessas estruturas como sendo africanas foi bastante difícil. Então, a negação desse reconhecimento também, de alguma maneira, dificultou o seu registro e a sua inventariação. Em Moçambique, devemos muito o seu reconhecimento ao historiador James Bannerman, que fez um estudo bastante exaustivo na província de Manica. O professor Paul Sinclair fez esses estudos no Zimbábue. Ultimamente temos os colegas Anders Lindau, Eduardo Matenga, que também se preocupam com o mapeamento desses lugares
para que eles sejam conservados, conhecidos, estudados e, sobretudo, divulgados. Tenho aqui à minha frente vários exemplos, modelos dessas estruturas monumentais, conhecidas nas várias línguas faladas em Moçambique, como é o caso do Ngomene, que significa Casa da Alvenaria, e também o Catutamabo, que é o Songo, e mostra também um outro amuralhado aqui ainda em Coroqui, mas que ele, ao contrário de muitos conhecidos, ele não é feito de pedra, mas é feito de matope. E eles também são usados como locais de cerimônias, como vemos aqui. E na África Austral, para terminar, a discussão em questão tem a ver com realmente quais são as origens. É esta discussão que está atualmente a constituir um debate aceso. Shirikuri Eto'o, na sua obra Mapela Ilho como Cultura de Zimbábue, antes de Mapungubwe, tem evidências que mostram que o material encontrado pode ser anterior à presença desta capital em Mapungubwe. E então é um debate que tem interessado também os nossos estudantes que vêm fazendo teses de culminação dos estudos. Há também novas sequências cronológicas que foram propostas a propósito destas novas origens, mas há também uma discussão que mostra que provavelmente ainda é muito cedo para nós concluirmos que Mapungubwe não continua a ter o lugar que merece. Muito recentemente, o professor Thomas Hoffman, que ele se dedica há anos no estudo da cultura de Zimbábue, ele lançou um livro muito convidativo, que tem a ver com aquilo que ele chamou de palácios de pedra para revelar o passado dos reinos africanos, que é um livro bastante interessante. O professor Thomas Hoffman há muitos anos que se dedica a esta temática e ele tem feito essas análises ultimamente do ponto de vista etnoarqueológico, portanto, tentando perceber o que nas comunidades atuais acontece, que é para poder tirar conclusões sobre o que é a cultura de Zimbábue. Ele, neste livro, considera que, de facto, há um tipo de sociedade que foi criada pelo Shona há 1000 anos, que sendo esta, portanto, esta cultura, a cultura de Zimbábue, e que é marcada por palácios de pedra que estão espalhados no Zimbábue, Botsuana, Moçambique e ainda na África do Sul. Um aspecto importante também que nós encontramos no estudo é a ênfase do professor Thomas Hoffman, a ênfase nos pássaros esculpidos, que é para mostrar a importância da religião como ideologia que fez com que esses estados, os primeiros estados africanos, designadamente o de Mapungubwe, o grande Zimbábue, como lugares centrais sobreviveram através de uma ideologia baseada na religião e que os pássaros tiveram um papel nesse processo, os pássaros esculpidos de pedra-sabão. Penso que... Levei 20 minutos. Termino por aqui a minha apresentação. Espero que seja de interesse para quem vai escutar e que para mim foi um grande prazer poder aqui partilhar os resultados da minha investigação sobre os lugares centrais em Moçambique no contexto da tradição Zimbabwe-Kame, a qual é caracterizada por palácios, já usando a linguagem do professor Thomas Hoffman, por palácios de pedra que nos ajudam a revelar o passado dos reinos africanos. E essa tradição existiu não só em Moçambique, que é um tema que eu venho investigando já há bastantes anos, e é tema também do meu doutoramento na Universidade de Uppsala, na Suécia, mas também eles abundam mais no Zimbábue, onde também encontramos o maior monumento desta tradição, que é o Grande Zimbábue, e na África do Sul, que é Mapungubwe, que se presume ter sido a primeira capital desta tradição de construção em pedras, e que constituem, por assim dizer, os primeiros lugares centrais na África Austral. E muito obrigada.